Boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa noite calorosa aqui do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é um tema muito especial, que toca muito ao meu coração. E a minha convidada é uma pessoa que eu também tenho aqui dentro do meu coração. A minha convidada de hoje é uma mulher muito especial. E antes de chamá-la a participar aqui, eu vou dar alguns avisos. O nosso tema é o julgamento que fazemos dos nossos pais. E esse tema é um tema com uma visão muito especial dentro do conhecimento sistêmico que a Flávia e que eu temos das constelações sistêmicas. Então é um momento muito especial e eu peço para você que está aqui na live, para que você encaminhe convites para outras pessoas, porque esse conhecimento é um conhecimento que a princípio pode ser um conhecimento muito novo, mas ele é um conhecimento mais que milenar. Dentro da própria palavra de Deus, a gente ouve, a gente vê, a gente percebe toda uma construção de uma estrutura, trabalhando as constelações sistêmicas, partindo do núcleo familiar, que tudo começa na família. Então, eu sou Selma Seródio, eu sou o resultado da vontade de Deus, como todos nós que estamos aqui. Eu sou o fruto do amor de duas pessoas, meu pai José e a minha mãe Maria Luísa. Eu sou filha, sou irmã, sou mãe da Carol, da Flávia e da Maíra, sou esposa do Mauro, sou nora do Ivan, meu genro querido que está aqui na live, e serei a avó da Laura, que virá em julho, se Deus quiser, com muita saúde. Como atividade, atualmente eu sou mentora de mulheres, mas eu também desenvolvo trabalho como advogada, como terapeuta sistêmica, coach, e dentre outros trabalhos que eu desenvolvo. Então, na minha vida, eu pego todo o meu lastro e entrego para ajudar, para despertar mulheres que queiram aprender para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais plena, e que possam, olhando para suas próprias vidas, descobrirem a possibilidade delas mesmas desenvolverem um trabalho, olhando pela sua história, aproveitando todo o seu conhecimento do curso da vida que tem. Então, eu estou vendo aqui também o meu cunhado. Sejam muito bem-vindos, vão encaminhando convites para as mulheres, e homens também, não só mulheres. E unir várias mulheres, como a gente vem fazendo desde o começo de março, é uma oportunidade imensa que Deus está me dando para que eu possa trazer saberes diferenciados, experiências, conhecimentos diversos, para despertar mulheres que por vezes se sentem alijadas da vida, se sentem sem possibilidades, não olham para a própria vida e acham que está acabado, que é só aquilo, e não é. Nós mulheres temos que nos unir para trabalhar para que outras mulheres também possam entender que elas são únicas e são especiais. E o nosso trabalho, todas essas mulheres que estão aqui, que estarão até o final, é para despertar, incentivar, educar e preparar mulheres para que elas possam ser autoras das suas próprias vidas e empreenderem as suas próprias vidas. Então, a Flávia é uma grata surpresa, é um presente que Deus me deu. Eu a conheci em uma preparação para constelação, e conheci a Flávia e conheci o Maurício, e eles dois foram presentes que Deus me deu. E assim, durante todo o nosso quase 2 anos de preparação,
A Flávia e o Maurício contribuíram muito, muito para que todo o nosso aprendizado fosse um aprendizado de muita qualidade, porque eles dois juntos são uma força imensa e cada um no seu conhecimento, na sua sabedoria, trazem isso na vida deles, para quem está do lado deles, e a gente teve uma conexão muito, muito forte. A Flávia, eu vou aqui falar um pouco sobre ela e quando eu chamá-la, ela complementa. A Flávia, ela é filha do senhor Ilmério e da dona Sônia, é esposa do Maurício, mãe do João Eduardo e da Sabrina. Ela tem como profissão diversas atividades. Ela é fisioterapeuta, é consteladora sistêmica familiar com MBA em gestão de pessoas por competência, é coach e master em PNL. Ela desenvolve trabalhos com mentorias de desenvolvimento humano, ela é instrutora de cursos e palestrante no âmbito terapêutico, transformacional através da medicina integrativa e bioterapia sistêmica. Venha pra cá, minha querida amiga. Que prazer enorme eu receber a Flávia aqui, gente. Muito, muito prazer. Venha pra cá. Mulher notável. Essa mulher notável. Uau. Boa noite, minha querida amiga. Que alegria ver esse seu sorriso. Como eu estou feliz. Ai, alegria. Nossa, toda. Que coisa boa. Quanta saudade, viu? Quanta saudade. Saudade. Né? Puxa, que honra é a minha de estar aqui, viu? Com vocês. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço e que fico muito honrada, Flávia. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu admiro você. E assim, essa nossa conexão é uma conexão sistêmica. Né? Não tenho. A gente está sempre em contato, mesmo que não estejamos juntas. Né? Eu fico muito honrada. A sua história é uma história inspiradora. E junto com o Maurício, então, inspira mais ainda. Eu beijo, Maurício. Você está nos vendo aí, eu sei. Então, sou suspeita de falar. Eu peço agora, quem estiver aqui, envie convites para mulheres, para homens também, porque esse tema de hoje é um tema muito importante. É um tema que pode mudar vidas. Pode mudar vidas. Então, é um tema que vai trabalhar relacionamentos, que vai trabalhar mudanças de comportamento no trabalho, que vai trabalhar abundância na vida da gente. É um tema assim, muito, muito importante para a vida de cada um de nós. Então, o nosso foco nesse tema de julgamento que fazemos dos nossos pais, ele é um foco nos estudos que a gente faz, nos trabalhos de constelação e na percepção. Flávia, eu vou passar a palavra para você complementar. A percepção que se tem da vida depois que se conhece, que se estuda as constelações sistêmicas. Então, eu passo a palavra para você e já coloco a primeira pergunta. Por que o julgamento dos nossos pais interfere na nossa vida e nas nossas relações? Ai, que linda. Primeiramente, gratidão imensa pelo convite, por estar aqui. E gratidão a todas essas almas lindas, maravilhosas que estão aqui com a gente. Que honra, que delícia. Gratidão. Espero realmente poder contribuir. A gente sabe, né, Selma, que é um tema extremamente complexo, né, e que dá ganchos para vários outros assuntos, mas acho que aqui a gente vai conseguir trazer um pouquinho dessa consciência para todos. E fica aberto aqui, né? Quem tiver dúvida, que entre em contato com a gente, quem quiser saber um pouquinho mais, ou de repente a gente até combinar outros bate-papos aí para trazer, para completar as informações. Bom, primeiro a gente começa
com o entendimento dessa palavra julgamento, né? O julgamento, por si só, normalmente, ele está vinculado, ele está ali do ladinho daquele sentimento de eu querer mudar o outro, daquele sentimento de, como que eu posso dizer? De eu criar aquela expectativa em mim de querer que o outro faça e seja como eu sou, sobre o meu ponto de vista, sobre a minha percepção. Bom, puxando para o tema dessa live hoje, onde a gente traz sobre os nossos pais, aí eu costumo dizer que o buraco é um pouquinho lá embaixo. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque se a gente entende que os nossos pais foram o portal da nossa vida, se nós estamos aqui, primeiramente, quem está aqui, eu já vi várias mentorandas minhas aqui, e eu bato muito nessa tecla, eu trago muito essa informação. Porque, primeiro de tudo, se eu não tenho essa clareza, eu não consigo trabalhar com outras situações assim, mais complexas sobre mim, né? Sobre a minha essência, sobre o autoconhecimento mesmo. Então, a gente começa primeiramente lá no nosso portal da vida, que são os nossos pais. E aí, vem várias justificativas, vem pessoas que falam, eu sou filha adotada, sou filha adotada, eu não conheci, eu não tive o prazer de conhecer meu pai ou minha mãe, como que eu vou estabelecer esse vínculo? E aí, para facilitar um pouquinho, eu falo, vamos tentar olhar, expandir a mente e tentar olhar com outros olhos. Olhar para os nossos pais não como seres humanos, mas como seres divinos, né? Porque se nós viemos através deles, se eles vieram antes da gente, é porque algo de muito grandioso e muito mágico está por trás disso, né? Que geralmente não cabe aí no nosso real entendimento. E que está tudo certo. Mas só de entender que se eu estou aqui hoje, se eu estou viva, é porque em algum momento o meu pai e a minha mãe disse sim à minha vida. E aí algumas pessoas falam, Flávia, mas e essas pessoas que assim são abandonadas, né? Jogadas no lixo, que antigamente a gente escutava muito isso. Mesmo assim, houve a escolha do sim, né? Porque se em algum momento esse pai ou essa mãe dissesse não, essa pessoa, esse serzinho, não estaria aqui. Então já começa por aí. Então a gente já começa a abaixar um pouquinho as barreiras do julgamento, entendendo que, independente da escolha do outro, sobretudo do meu pai e da minha mãe, há por trás ali todo um sentido, né? Mas eu tenho que entender, voltar para mim, para minha essência e me sustentar. E de que forma que eu faço isso? Eu olhando para esse pai e essa mãe como seres divinos. Porque daí, se eu conseguir separar o pai do homem, né? O pai, digamos assim, o divino, do homem, do ser humano, que é falho, né? Que não existe ninguém perfeito aqui, se eu olhar para minha mãe, para aquela mãe, como um ser divino, separando um pouquinho a mulher, né, do ser humano que traz falhas consigo, eu consigo baixar um pouquinho mais as minhas barreiras do julgamento. E eu consigo entender e aceitar de que, não, as minhas escolhas são diferentes. Porém, se eu estou aqui, eles foram o portal da minha vida. E se eles foram o portal da minha vida, foi o primeiro portal cedido a nós da prosperidade e da abundância. Porque para um serzinho ser gerado, é preciso ali de toda uma mágica fisiológica, né? E essa mágica fisiológica é a mãe que gesta.
Mas a mãe não conseguiu trazer aquela criança ao mundo sozinha. Ela precisou da contribuição do pai, né? Então já começa por aí. Aí quando esse serzinho nasce, o primeiro movimento é da mãe fornecer o leite, saciar a fome, né? Dar carinho, acolher ou não, talvez não, né? Mas ali já fica uma mensagem de abundância, né? O neném chora, a mãe amamenta. Então ali ele está sendo nutrido em abundância para que a vida dele floresça. Então, quando a gente fala de julgamentos de filhos para com pais, por isso que eu digo que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque quando eu faço esse movimento de julgar, é como se eu estivesse fazendo um movimento da não aceitação. Da própria vida, né? De não aceitação da própria vida. A própria vida, porque se eu entendo, né, que eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe, eu carrego o DNA deles aqui comigo. E se eu não aceito eles, qual é a mensagem inconsciente que eu mando para mim? Eu não me aceito. E aí entra por trás, né, Selma, por isso que eu digo assim, as constelações foi um outro divisor de água em nossas vidas, porque antes dela eu já vinha de algumas formações, trazendo alguns conhecimentos, né, dentro da nova medicina germânica, da medicina integrativa, né, dentro também da minha área de formação enquanto fisioterapeuta. Porém, as constelações trouxe um conhecimento de um outro ponto de vista também, aonde unificou com todos esses conhecimentos que eu trouxe. E aí ficou muito claro e deu para entender. E aí, como é que eu desenvolvo o meu trabalho? É impossível falar, né, das constelações, das ordens sistêmicas, sem que eu entenda que é aquele vai e vem, sabe? De crenças limitantes que eu carrego, aí promove em mim atitudes, ações. E dessas ações, geralmente, eu infrinjo as leis sistêmicas, as ordens sistêmicas. E aí, quando isso acontece, eu formo emaranhados na minha vida. E o emaranhado vamos fazer uma analogia aqui. É como se você tivesse uma mangueira e fosse regar um jardim. Em certo momento parou a água, parou o fluxo da água. O que é que a gente vai fazer normalmente? A gente vai voltar a fazer o percurso dessa mangueira e entender o que é que aconteceu. Muitas vezes a mangueira torceu, né? Então, esse torcer dessa mangueira é o emaranhado. A água é o fluir da vida, né? E a mangueira é a vida. Então, quando em algumas atitudes minhas eu infrinjo as ordens sistêmicas, as leis sistêmicas, eu posso conscientemente não tomar dimensão disso, mas isso vai reverberar no meu sistema. E aí, quando a gente fala de sistema, é tanto daqui para frente, ou seja, de mim para os meus filhos, para os meus descendentes, como também lá dos meus antecessores, dos meus antecedentes, que eu venho colhendo frutos também desse emaranhado. E aí pode ficar um pouquinho complexo tudo isso, mas é só para entender que quando há um emaranhado, cessa o fluxo da vida. E é por isso que a Selma disse lá na abertura, esse tema sobre pai e mãe, principalmente, é um tema onde diz respeito a todas as áreas da nossa vida, aos âmbitos da nossa vida. Por quê? Se o meu lado financeiro vai um pouquinho capenga, eu posso voltar atrás aqui, fazer uma análise de como está o meu relacionamento com os meus pais. E às vezes, aparentemente, posso não ter, né? Posso não saber
descrever, nossa, mas eu me dou tão bem com a minha mãe, com meu pai. Eu falo isso porque durante a formação das constelações, durante os 2 anos de formação de constelação, todo o movimento que a gente trabalhava era muito dentro disso, trabalhar pai e mãe, tomar a força do pai e da mãe, né? Olhar para todas as atitudes. E eu, no primeiro momento, eu falava até para as nossas mentoras lá, para a Áurea e para a Dani, eu falava, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu não vejo que eu tenho problema com meu pai, com minha mãe, assim, a nossa relação. E aí é muito engraçado e assim, a forma como elas falam, bem acolhedora, é aí é que tem. Porque a nossa mente, a tendência da nossa mente é de nos sabotar, né? Então, quando há esse movimento de negação, provavelmente há alguma coisa bem lá profunda que realmente mexe com a gente. E aí a gente começa a entender as crenças limitantes ali que vieram desde a gente pequenininho, que, né, os nossos pais trouxeram consigo a partir do que aprenderam com os nossos avós, bisavós, e assim vai. E inconscientemente a gente faz um movimento de julgar, né? Sobretudo quando a gente é ainda mais novo, né, mais adolescente, aí é que a gente acha que está com toda a razão, enfim. Mas o interessante do entendimento das constelações é a gente conseguir entender, porque a partir do momento que a gente entende, aí a gente consegue baixar um pouquinho as barreiras e se permitir expandir a consciência e olhar de um outro ponto de vista, né? E entender que sim, o julgamento dos nossos pais é, se não um dos maiores entraves da nossa vida. Perfeito, Flávia. Muito, muito didático, bem simples, porque as constelações elas são muito profundas. E para a gente falar, para quem não sabe, não estudou, a gente tem que ter essa linguagem. E você foi perfeita. Deu um excelente exemplo. E aí eu trago aqui mais um exemplo que a Flávia falou. Ah, mas eu me dou bem com meu pai, me dou bem com minha mãe, não tem problema nenhum. E aí aconteceu comigo também. Eu também achava que me dava muito bem com meu pai e minha mãe. Mas sabe o que eu me deparei com todo esse nosso estudo de 2 anos, que a gente tem que estudar e colocar em prática e olhar para dentro? Foi o seguinte: eu estava com a bola muito cheia. Durante a minha vida toda, eu me coloquei acima dos meus pais. E eu comecei a entender, sabe, muitas coisas que aconteceram na minha vida. Por quê? Porque eu sempre achei, eu era aquela, sabe, a última palavra, que tinha que ser aquilo e pronto. E eu não olhava, eu nunca fui de desrespeitar os meus pais. Mas as minhas atitudes, depois que eu estudei profundamente, é de que eu estava ocupando um lugar que não era meu. Eu estava ocupando um lugar que não era meu. E quando a gente ocupa um lugar que não é da gente, aquele lugar que você deveria ocupar não tem como ser ocupado. Por exemplo, filhos que julgam atitudes do pai e da mãe. Eu julguei muitas atitudes de pai e mãe. E inconscientemente, é inconsciente, tá, gente? Não é consciente. Quando a gente ocupa esse lugar, é inconsciente. Inconscientemente, o que é que acontece? Eu deixo de ocupar o meu lugar devido. Por exemplo, filhos que julgam os pais, ou filhos que perderam pais cedo, ou filhos que vivem em conflito com pais, ou filhos que os pais abandonaram, ou relacionamento de casamento que se rompeu. Tudo isso a gente entra com o julgamento da gente, a gente toma um partido. E esse julgar e tomar um partido, a gente ocupa um lugar que não é nosso. Filhos ou filhas podem, ao julgar pais e mães, ocupar o lugar de
de marido na vida da mãe, ou ocupar o lugar de esposa na vida do pai. E aquilo, e ao fechar os olhos para a mãe, você está fechando os olhos para a vida. Ao fechar os olhos para o pai e julgar, você está fechando os olhos para o trabalho, para a sua abundância profissional. Ao ocupar o lugar de marido da mãe ou de esposa do pai, você não vai poder ocupar o seu lugar no seu casamento de marido ou de esposa. Olha só os emaranhados, a mangueira torcida que a Flavinha trouxe aqui. Gente, é muito sério, a gente precisa olhar para isso, porque é inconsciente. Como no meu caso, era inconsciente. Eu achava que eu era uma boa filha, que eu queria ajudar, mas não. Eu queria ocupar um lugar que não era meu. E isso emaranha os relacionamentos. Isso fere muito. Isso cria atritos. Isso destrói famílias. É exatamente isso. O entendimento, assim, que depois dos conhecimentos das constelações ficou muito claro para mim, é a diferença entre o respeitar e o honrar, né? Porque quando a gente fala honra teu pai e tua mãe, e às vezes a pessoa não consegue ter clareza, porque ela fala, não, eu respeito demais, demais da conta, né? E na verdade, o honrar é sobre todo esse movimento que a Selma explicou lindamente e que é muito comum. É muito comum. Eu já deslizei nisso, deslizo, porém, hoje, com os conhecimentos, é aquele negócio. A partir do momento que uma mente já se abriu, já se expandiu para um conhecimento, é inevitável, você não consegue voltar como antes, né? Então, você pode até deslizar no seu dia a dia, em algumas atitudes, mas rapidamente você recobra a consciência e fala, opa, acho que saí do meu papel de filha, saí do meu papel de esposa, saí do meu papel de mãe. E como a Selma disse, tudo isso é inconscientemente. Porém, o que é mais importante em toda essa movimentação é o peso que a gente puxa para a gente. Porque nos nossos movimentos, nas nossas ações, às vezes até sem perceber, a gente julga. E quando a gente julga, a gente está ali, no papelzinho de condenar. Então, quando eu julgo, eu estou condenando. E aí, quando eu estou nessa situação, né, de condenar a outra pessoa, eu puxo o peso muito para mim, né? Que ali vem várias outras reflexões em cima. Se eu julgo, eu condeno, provavelmente ela está me... vamos ver a palavra assim... eu não estou de acordo com a atitude dela, ou seja, eu gostaria que ela agisse da forma como eu ajo. E aí eu gero uma expectativa. Só que quando eu inconscientemente me deixo levar por esse flow, é pesado para mim. Porque quando eu tomo a questão do outro, através de um julgamento, através de uma condenação, eu puxo para mim aquilo que não é meu. Ao passo que se eu estou naquele estado de presença naquele momento, olho para aquilo, entendo, eu faria diferente, né? Eu não concordo. Mas tudo bem, ok, é a escolha, né, dessa pessoa, a escolha do meu pai, a escolha da minha mãe, então cabe a mim honrar realmente, né? Entender que tudo é como tem que ser, que está tudo certo. Porque quando eu faço esse movimento, eu trago para minha consciência, fazendo esse movimento, eu estou deixando com eles o que é dele. E eu sigo com o que é meu. E aí, neste sentido, é nisso que as constelações vai trabalhando. Porque quando eu caio a ficha para isso, eu sigo nesse flow mais leve, nesse fluxo mais leve. E sabe, Selminha, o julgamento... Porque se a gente sabe que nós somos energia, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, absolutamente tudo que está aqui, ela tem uma frequência energética. É uma energia, né? Então, se a gente, como a gente está falando do julgamento em si, o julgamento, ele é carregado também de um ruído.
né? É pesado, é pesado. E esse ruído, ele tem uma força já por si só. Então, quando eu começo a ter esse entendimento, a baixar as minhas barreiras, a olhar para a situação de um outro ponto de vista, esse ruído perde a força. E aí eu vibro mais essa leveza, essa paz, né? Porque algumas pessoas, eu imagino que até aqui alguém possa estar se perguntando, tá, mas é tão difícil, né? E é difícil, não é difícil só para vocês, é difícil para mim. Eu vou falar por mim mesmo. Acredito que a Selma também fale isso, porque somos seres humanos, né? E a gente está nessa que eu gosto de falar, é como se fosse assim uma montanha russa, né, da vida, esse balé da vida, né? Mas o mais interessante é a gente se permitir captar a situação ali a partir de um conhecimento que a gente já adquiriu. Porque quando a gente escolhe realmente a captar, a não querer mudar, porque essa situação é bem complexa, né? Assim, ai, mas agora então eu vou querer mudar, eu quero mudar. Eu vou mudar, eu escolho mudar e tal e tal. Ok, você pode até escolher, mas se você começar a se forçar a fazer esses movimentos da mudança, você está no mental. E mente. A mente, ela nos sabota. Então, quando eu quero mudar, estando no mental, eu vou buscar por uma referência. Então, eu vou deixar de fazer essa viagem para dentro de mim, para olhar ali fora e querer ser como aquele outro. Porque eu quero mudar. Então, eu tenho que ter um parâmetro, um padrão de referência. Aí eu não vou ser eu, a minha essência. E aí eu acho muito interessante que eu até coloquei aqui, para eu não me esquecer, é que Bert Hellinger, que trouxe para a gente toda essa clareza, né, mais apurada das constelações, que a gente sabe que as constelações é bem antes dele, mas ele nos diz assim, que a paz começa quando a gente aceita a história e o destino do outro. Ou seja, se eu aceito, eu não julgo, né? E aí, quando eu aceito a história e o destino daquele que está na nossa frente, já é porque eu consegui aceitar a minha história. Eu tenho clareza da minha essência, do que eu quero, do que eu escolho, porque nesse mundo de muito para fora, eu lido muito nos meus atendimentos, nas sessões que eu faço, quando eu pergunto para a pessoa o que você quer, aonde você quer chegar, o que você gosta, qual que é a sua comida preferida. E às vezes a pessoa, ela se pega assim, né, surpreendida, porque ela não dá conta de responder. Ela fala, ai, mas eu gosto de tanta coisa, ai, mas eu quero tanta coisa, mas eu quero... Olha a mente sabotando. Autossabotagem, porque se eu não tenho clareza realmente, claro, sim, eu posso querer várias coisas, né? Eu posso gostar de várias coisas, mas tem uma em específica que brilha para mim. E se eu não tenho clareza ainda dessa situação, é porque eu estou muito mais lá fora do que aqui dentro. E aí, quando eu não me aceito, não aceito o meu destino, eu não tenho como aceitar o do outro. É fato. E aí, inconscientemente, eu começo a trazer esses ruídos do julgamento. E é interessante que, devagarzinho, sem pretensão nenhuma, sem pretensão de querer mudar, né? O movimento inicial que a gente traz é assim, um passo de cada vez. Então, tá, e agora, como é que eu faço? Qual que é o próximo passo? Olha para você. Você se aceita como você é? Você aceita a sua história? Você aceita o seu destino? Você aceita de onde você veio? Você olha ou você vê o seu pai e a sua mãe, né? E aí, quando eu vou meditando nessas reflexões, eu vou tomando uma maior consciência de mim. E aí, sem perceber,
quando alguém vem me trazer, né, algum julgamento, ali naquela hora, eu posso até balançar a cabeça, não deixar ele ali no vácuo, mas eu começo a perceber que aquele ruído já me incomoda. Então, a mudança, ela é sutil. A mudança, ela vem não do eu querer, né, mentalmente mudar, mas eu, a partir das atitudes de olhar para mim, neste sentido, né, nessa conversa que a gente está fazendo, né? E quando eu julgo e eu quero determinar para outra pessoa como ela tem que ser, é aquilo que você falou. Eu acabo saindo do meu papel. Verdade. Flávia, tem também uma situação interessante que eu lembrei agora, é o seguinte: filhos que julgam inconscientemente, tá? Às vezes é consciente, mas a grande maioria é inconsciente, como a gente trouxe aqui. Filhos que julgam a atitude dos pais, eles costumam replicar a atitude que julgaram. Exemplo: filhos, isso é inconsciente, filhos abandonados pelos pais quando crianças, ou filhos que perderam pais, porque na cabeça da criança ele não sabe, a morte para ele tem uma dimensão diferenciada comparado com a nossa. Então, filhos que perderam pais muito cedo, eles se sentem abandonados, porque eles não entendem naquele momento, porque o que acontece é a dor do momento. Naquele momento, eles não sabem discernir a questão da morte, então eles se sentem abandonados. Eles replicam o abandono com filhos. Filhos que fazem juízo de valor de mães, filhas ou filhos, que olham para a mãe e só encontram defeitos nas mães e julgam os defeitos e já condenam. Se for mulher, ela corre o risco de casar com um homem que tem aquele padrão e vice-versa. O homem casar com uma mulher que tem aquele padrão que ele julga, porque se tende a replicar os padrões de julgamentos que a gente faz com os nossos pais. E uma coisa que eu me lembrei agora também é que aquilo de errado no seu entendimento racional que seu pai fez e sua mãe fez, como corre o risco de você replicar, aquilo se transforma num padrão familiar, como se fosse uma maldição familiar. E é o que a gente fala, olhar... sistêmico, né, Selma? A gente fala, isso, é sistêmico. Isso. E se você não olhar para isso, aquela história vai ser replicada para a sua descendência toda. Você critica, julga, você repete aquilo que você criticou, o seu filho vai ouvir, vai replicar aquilo que você criticou e aquilo vai ficar como uma maldição na sua família, por descendência, até que alguém perceba e resolva o seguinte: acolhe tudo que foi, sem julgamento, foi o que foi. E dali para frente, aquela pessoa resolve mudar aquela atitude. Aí quebra essa questão, esse padrão. Isso. Pode complementar, Flávia. É interessante isso que você trouxe, porque assim, em algumas pessoas, sobretudo daquelas que não tem um conhecimento mais profundo, né, de toda a consciência que Bert trouxe para a gente, então acaba julgando um pouco mais, né? E aí entram outras questões que vai julgando, né, as constelações sistêmicas, enfim. Porém, por que eu estou falando isso? Porque toda essa situação que a Selma explicou aí agora, dessa maldição, né? Porque é aquela analogia que eu falei da mangueirinha, né? Então, enquanto você não volta ali, não vê onde é que está aquele emaranhado, e isso as constelações traz com muita clareza, porque muitas vezes são atitudes que reverberam na gente, no nosso sistema, inconscientemente. Inconscientemente, a gente replica isso.
E aí que eu vou falar por que Bert ele é rechaçado por algumas pessoas que não entendem perfeitamente essa consciência que ele trouxe. E isso é por amor, é por lealdade ao nosso plano. E as pessoas falam, que loucura isso, que loucura, porque tem vários temas que, entendendo desse outro ponto de vista, algumas pessoas julgam, né? Acabam julgando toda essa clareza que Bert trouxe. Por amor, né? Que são vários temas assim pesados, né? Dentro de abusos, enfim, né? Que não é o caso aqui hoje da nossa conversa, mas que a gente pode tratar mais especificamente isso. Mas ele nos diz que é por amor, é lealdade. Por quê? Eu carrego comigo essas informações nos meus genes, né? Na minha genética, que veio trazendo dos meus bisavós para os meus avós, dos meus avós para os meus pais, dos meus pais para mim, de mim para os meus filhos, dos meus filhos, ad infinito. Então, inconscientemente, eu tenho um legado e é por amor. E não há julgamento, quando a gente fala assim, dentro das terapias, não existe certo e errado, não existe bom e mal. Existe apenas experiências, existe apenas escolhas, e essas escolhas vão nos trazer experiências, né? Então, só por ter esse entendimento, já fica um pouquinho recuada essa questão do julgamento. E aí eu começo a repetir padrões inconscientemente. E sabe, Selminha, fazendo um gancho aqui, eu até vi, tem algumas amigas minhas que têm essa especialização dentro desses estudos mais aprofundados do que o corpo fala, né? O corpo fala com a gente. E aí você disse, né, que pessoas que às vezes nenezinho aí foi abandonado e tal, mas nem lembra isso, aquilo, mas e por que ele traz esse sentimento de rejeição? Porque todas essas informações, até no momento em que o feto é gerado, que está ali se formando as células estão dividindo, está se formando aquele serzinho, as nossas células, elas são impregnadas com essas informações. Elas têm um registro celular, né? Tanto que, entrando nessa parte mais assim da ciência mesmo, a nossa célula, ela tem a informação de todo o nosso ser, né? E aí, quando essa criança que veio com aquela informação de rejeição, o corpo dela, os traços dela já se modifica por si só. Então, está enraizado nela essa informação. Por isso que é tão difícil eu conscientemente, racionalmente, enxergar algumas atitudes minhas, enxergar que é um padrão da minha família, né? Mas as informações estão aí aos montes. E quando, a partir de uma informação que eu vejo, eu fico com a pulguinha atrás da orelha, já é o primeiro passo. Já estou no meu processo. E quando essa pulguinha atrás da orelha começa a me picar ali, a me cutucar e me incomodar, aí eu vou atrás, né, das ferramentas, que são milhares de ferramentas, para que eu possa ter uma maior clareza que racionalmente, conscientemente, eu ainda não estou conseguindo enxergar, né? E como hoje aqui a gente está abordando as constelações, mas além das constelações tem várias outras ferramentas que eu sou assim, extremamente apaixonada, que é de muita contribuição, mas já traz essa clareza para mim, para o meu universo, porque diz respeito a mim. E aí eu começo a entender, vovó era assim, de repente foi assim. E aí vem naquele clichê, né, que a gente escuta muito. Eu me tornei quem eu mais julgava, eu me tornei quem eu não queria, eu me tornei Exatamente. né? Porque é por amor. Inconscientemente, esse movimento é por amor. É em honra do meu legado, do meu sistema familiar. E é possível, sim, eu olhar para tudo isso e fazer escolhas diferentes. Porém, não estando na revelia, na rebeldia, não é essa a proposta das constelações. Pelo contrário,
É a proposta das constelações é olhar para tudo isso amorosamente, aceitar, acolher. E aí, quando eu faço esse movimento, aí a mágica acontece. E aí, eu falo, né? Não, nem precisava ainda me surpreender com vários feedbacks que eu recebo quase que todos os dias, mas me surpreende, assim, meus olhos chegam a encher d'água, sabe? Porque é muito emocionante quando a pessoa chega pra gente e fala assim, Flávia, que loucura! Depois daquele movimento que a gente fez, menina, meu pai mudou da água pro vinho, agora tá até mais fácil de eu lidar. E aí, Perfeito. o que é que eu faço? Parece uma mágica, não é, Flávia? É como se tivesse um lago aqui paradinho e a ressonância, o reverberar, que a gente tanto fala, que tem pessoas que falam assim, ai, vocês falam umas palavras difíceis que eu não consigo entender. Mas é porque, entenda assim, um lago parado, e eu lanço uma pedrinha nesse lago, ele vai formar aquelas ondas. Isso, essa frequência, ele é o que a gente fala de reverberar. Então, quando a gente faz um movimento de constelações, de constelação aqui, seja individual, seja coletivo, seja com bonequinhos na água, tem várias formas, seja através de dança, do corpo, enfim. Quando eu faço um movimento aqui, eu intenciono ali. E quando eu intenciono, eu não disse agora há pouco que somos energia, e a gente se conecta com a energia. Então, independente se o meu julgamento está sendo falado, né, escrachado mesmo para a pessoa, ou se o meu julgamento está só aqui. A pessoa capta e ela recebe aquela energia. É verdade. E o mesmo se dá para o outro movimento, de eu olhar, acolher, acalmar todos esses ruídos dessa frequência que é pesada, fazer um movimento aqui, né? Que o campo, na verdade, não somos nós quem fazemos, é o campo mesmo, ele vai se movimentando. E assim, a gente pode ficar aqui horas falando, né, Selma, mas a pessoa ela só vai tomar uma dimensão normal da riqueza de tudo isso, é se permitindo passar. É Porque quando eu me verdade. permito passar, eu sinto reverberar aqui dentro da minha essência, do meu coração. E aí, quando eu sinto, eu não carrego comigo todo o meu sistema, Verdade. automaticamente isso aí é atingido para todo o meu sistema. Então, quando eu permito acender a minha luz, porque cada um de nós somos serzinhos de luz. Nós somos alma iluminada, nós temos a centelha divina aqui com a gente. Então, quando eu permito acender a minha luz, eu ilumino tudo que está aqui fora. E assim se dá. Lindo. Que lindo, Flávia. Assim se dá. Nossa, lindo. É por isso que as pessoas falam, nossa, fulano mudou, parece que está mais doce. Mas não é que fulano mudou, é que a sua frequência mudou, a sua intenção mudou, a sua vibração mudou, automaticamente você atingiu todo o seu sistema. Verdade. E é mágico. É. É mágico. Flávia, o querido Maurício. Maurício, saudades. Beijo pra ti. Maurício está em Uberaba. Maurício fez uma pergunta aqui. Como se colocar no lugar de filhos com pais doentes e difíceis? Aí é que tá, né, Maurício? É não julgar o pai porque ele está doente ou porque ele é difícil. E o pai que está efetivamente doente, a gente não querer ocupar o papel do pai dele. Mudar. Em vez de ser filho, você é o pai do seu pai. Então, dá toda a assistência, dá toda a orientação, coloca a medicação. E se ele tiver a consciência de ele sozinho tomar o remédio, se alimentar bem, você deixa como está, acolhe como está. Agora, se for aquela situação de doença em que ele não tem mais nenhuma consciência, aí sim você tem que fazer o papel de alguém que cuida, mas nunca ser superior ao seu pai, independente da doença que ele tem. E pais difíceis, né? Foi isso que eu entendi.
doença, Isso. doentes e difíceis. Doentes e difíceis. Quando a gente, quando a gente fala, ah, meu pai e minha mãe é muito difícil, meu pai e minha mãe é isso e aquilo. Eu tenho, eu digo tenho porque meu pai já faleceu há tempo, mas ele está aqui dentro de mim, então eu tenho. Aqui dentro de mim eu tenho meu pai como um pai que foi muito rígido. Mas hoje eu consegui entender e deixar o que foi a rigidez dele com ele. E E deixar. entender, né, Selma, que foi por amor, Foi que por foi o que amor ele e foi o soube que fazer. foi. Foi o que foi. Já Quando a gente aconteceu. fala, quando a gente fala assim, Flávia, mas como é que eu faço para entender? Entender que cada um é do jeito que é, porque foi da forma como aprendeu a ser. Exatamente. E quando eu falo da forma como eu aprendi a ser, não diz respeito só disso aqui agora, diz respeito ao ser milenar que eu sou, a tudo que eu trago de experiências inconscientes aqui comigo, na minha essência. Então, eu escolho como sou. E aí, quando eu vejo um pai difícil, como falou ali, é porque provavelmente, olha lá para os pais do seu pai. O que é que ensinou para ele? Como ensinou ele a ser? Então, seu pai e sua mãe como é com você, porque é o que eles conseguem neste momento. É como se diz assim, né? É o que tem para agora. É o que ele dá conta de fazer. Então, quando a gente olha para isso, entendendo seres humanos imperfeitos, que são e que sou, não cabe a mim julgar, eu simplesmente aceito e posso escolher fazer diferente. E existe um movimento muito lindo nas constelações que a gente fala assim, a gente verbaliza, né? Meu pai, eu peço sua bênção para eu fazer diferente. Porque quando eu não me coloco nesse lugar, eu, sem perceber, eu vou sendo fiel ao meu legado, né? E acabo sendo desse jeito, difícil também. Às vezes não difícil para aquela determinada situação que meu pai era, mas em uma outra situação eu sou totalmente inflexível. Eu sou difícil em outra situação. Estou fazendo exatamente como meu pai fazia ou como minha mãe fazia em outra situação, né? Então eu posso pedir, meu pai, eu peço a sua bênção para que eu faça, para que eu siga o meu caminho, as minhas escolhas, mesmo que sejam escolhas diferentes da sua. Mas eu prometo trazer para o nosso clã, para o nosso sistema, novas experiências, novas informações, que vai crescer ainda mais o nosso clã. E pegando essa pergunta do Maurício, como a gente sabe ali, e dentro, trazendo a consciência dos conhecimentos, né, da PNL, e também dali, de todo aquele entendimento, né, que o nosso corpo sabe, que o nosso corpo fala por si só, eu não preciso dialogar, eu não preciso soltar através de palavras, mas se eu chegar num local e eu não estiver tão confortável, quem me observar vai captar essa informação de que eu não estou confortável, mesmo que eu não fale palavra alguma, porque o meu corpo fala por si só. Então, tomando essa consciência, essa clareza, que o Maurício falou ali, como se colocar no lugar de filho com pais doentes e difíceis. Ok. Então, se tem alguma situação ali que acontece e eu preciso lidar ali com meu pai já está de idade, é resistente, né, a um tratamento, a tomar medicamento, ou enfim, né, ele é uma pessoa geniosa, difícil, eu posso me colocar, fisicamente falando, abaixo dele. Por exemplo, se o meu pai está acamado, isso é um exemplo de uma das nossas mestres da formação, que foi um exemplo próprio dela, né? Que ela fazia. Ela falava que ali no quarto do pai dela, o pai dela estava acamado, e no quarto do pai dela tinha uma banquetinha baixinha. Então, toda vez que ela precisava falar com o pai, conversar com o pai, um assunto que era difícil, ela se colocava, ela sentava ali na banquetinha e se posicionava assim, olhando para o pai que estava na cama e conversava com ele com firmeza, né? Mas conversando, se colocando ali. Por quê? O pai
inconscientemente, quando os olhos olham para aquela imagem, ele capta outras informações que a PNL explica perfeitamente. Então, se eu tô assim, se eu tô assim, se eu tô rindo só no canto da boca, se eu... tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. O corpo fala. Então, quando eu me posiciono nisso, a conversa flui de uma forma melhor. Porque se nós tentarmos nos posicionar acima dos nossos pais, a gente está infringindo a lei da hierarquia. É uma lei sistêmica, é uma lei universal. Então, ele por si só, ele pode não ter conhecimento nenhum disso, mas ele por si só, ele já vai captar aquela informação e ele vai revidar com aquilo, porque vai ser sempre uma briga infinita de ele querer estabelecer o patamar dele, né, o papel dele, e você querendo sufocar ele, querendo tomar o papel dele. Então ele não vai permitir. E aí vira essa briga. Por quê? Porque eu tô querendo sair do meu papel de filha e entrar no papel de mãe dele ou de pai dele, e aí fica pesado, pesado para ambas as partes. Então, esse seria um exemplo assim simples, né? Quando eu hierarquicamente eu estou abaixo daquela pessoa, então quando eu vou conversar, quando eu vou abordar um assunto, ou quando eu quero que ela simplesmente me escute, né? Diga assim, eu venho trazendo uma nova ideia, só escuta. Mas você vai conseguir fazer com que ela abra a cabeça dela da forma como você se posiciona para falar com ela. Porque o seu corpo já manda mensagem para ela. Então, isso é uma dica assim que seria bem interessante também. É um movimento, né? Porque nas constelações a gente trabalha com movimentos. É, com certeza. E assim, esse tema, Flávia, é um tema tão rico que nós poderíamos passar aqui, sabe? Porque você trouxe aí as três leis, não é, das constelações. A lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber. Pertencimento é todos nós pertencemos. O portal do pertencimento é o amor entre pai e mãe. É quando o óvulo fica com dois espermatozoides. Ali você já pertence. E E tem o pertencimento também em todos os outros âmbitos, né? De sim, sim. relacionamento. Só que é tão forte que Bert nos traz também que esse sentimento do pertencimento, ele é maior até do que o amor à nossa própria vida. Então, o amor em pertencer, a vontade de pertencer é maior. Mesmo que conscientemente eu fale, eu nem ligo para minha família, eu nem ligo para aquilo. Mas, sem perceber, esse movimento meu de eu nem ligo, inconscientemente, o meu movimento de querer pertencer é tão forte que eu começo a travar a minha vida em outras situações, né? Porque eu tô, como se diz assim, que a gente trabalha muito com a criança interior, né? Como se eu tivesse, como se minha criança estivesse ali fazendo birra, né? Isso, Nós, isso. adultos, a gente não vai deitar, rolar no chão, chorar, gritar, né? Às vezes que... mas tem pessoas que até hoje fazem isso, enfim. Mas, normalmente, a gente vai trazer à tona toda essa criança enraivecida, enfurecida, através das nossas ações, Sim. né? E aí a gente normalmente traz aqui na mente, aí fica nessa autossabotagem de que eu não gosto, eu não preciso deles, eu não faço parte, eu não isso, mas lê do engano. E Porque isso é só conscientemente, porque só consciente inconscientemente está lá dentro, não há como isso, mudar, não há como tirar isso. Isso faz parte de nós. isso. Todas as E nossas outra, células estão, sabe, falando ali, gritando. Diga, Flávia. gritando. Outra grande clareza que me veio aqui agora, que é interessante a gente entender, já que a gente está falando dessa questão do julgamento, né, em si, o julgamento ele acaba infringindo basicamente todas as leis, as ordens sistêmicas, inclusive a lei da ajuda, né? As ordens da ajuda. Exatamente. Porque é o que eu falo assim,
né, para as minhas mentorandas, nas minhas sessões, onde eu tenho um tempinho um pouco maior para trazer essa clareza, que eu gosto muito de trabalhar com analogias, sabe, contando historinha para a pessoa conseguir enxergar de um outro ponto de vista, porque às vezes ela vem tão resistente, que ela não consegue captar aquilo que a gente fala. Então, às vezes, eu desenho, eu trago analogias e tal, e aí traz uma clareza maior. Mas é porque nós não temos o real entendimento do que é realmente a ajuda. O que a gente sabe da ajuda, ela está muito coladinha ali com a expectativa, com o ego, e sem julgamento do ego, tá, gente? Porque não existe isso, ego é não, mas isso também é um outro assunto bem complexo. Mas ela vem carregada muito disso. E é por isso que a gente se frustra, porque a gente traz essa expectativa. E aí a gente julga também. Às vezes a gente julga porque a pessoa não acata a nossa ajuda. Eu tô querendo ajudar. Mas se eu julgo, é porque eu tô frustrada na expectativa que eu criei ao ajudar ali e a pessoa não estava no momento de receber aquela ajuda. E continua seguindo nas escolhas dela. E aí eu julgo que aquilo me fere. Né? Então, assim, é uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. Mas Flávia, falando, desculpa, falando aí da ajuda, eu lembrei agora outra coisa, seguinte. Fique de olho se você é ajudador demais. Cuidado em querer o tempo todo ajudar, ajudar e ajudar. Isso é algo para ser olhado, não é isso? muito. Mesmo porque existem muitas fugas que a gente faz da gente mesmo, né? Quando a gente se compromete muito com o outro e acaba não tendo tempo de olhar para a gente, é a fuga, né? O que é que está aqui dentro de mim que eu ainda não dou conta de olhar, ainda não dou conta de mexer, né? E aí eu fico achando, catando gente para ajudar, catando situações para eu fazer, porque se eu estou apoiada nessa bengala de que eu não tenho tempo, e aí eu não olho para mim. Né? Então tem que tomar conta dessa situação do querer ajudar demais. E se também essa ajuda, qual é o limite que eu estou estabelecendo nessa ajuda? Porque, às vezes, pelo meu não entendimento profundo, ou seja, pelo meu entendimento raso do que é ajuda, às vezes eu penso que eu estou ajudando. Né? Já diz aquele ditado antigo, minha avó falava muito, que muita ajuda atrapalha, hein? E é verdade, né? Verdade, verdade. Gente, esse tema é tão apaixonante, já estamos aqui ultrapassando o nosso tempo. E assim, Flavinha, antes de terminar, eu queria só fazer aqui um adendo. Vamos deixar aqui essa questão. Como ajudar, como contribuir com filhos julgadores? O que é possível fazer para que esses filhos julgadores acolham seus pais e se libertem disso e quebrem essa maldição para que os seus descendentes não repitam, não repliquem isso? Então, volta naquilo que a gente falou um pouquinho no início, de eu conseguir, o primeiro passo que eu diria, é eu conseguir olhar para mim e aceitar. Tudo como é, tudo como está, de onde eu vim, quem sou eu. Esse seria um grande primeiro passo, né? Porque quando eu faço esse movimento de aceitar o meu destino, aceitar quem eu sou, eu consigo inconscientemente já trabalhar essa compaixão de entender o outro, de enxergar o outro, de aceitar o outro, né? Agora, existem situações e situações, porque é tudo assim, embolado uma com a outra, né? Cada caso é um caso, mas existem várias situações onde me impede de romper essa barreira por si só, né? E aí é que vem essas ferramentas para que a gente possa
trabalhar, né, e ter uma maior clareza. E volta para aquela diquinha, ainda assim, trabalhando com as ferramentas, eu perceber que eu estou caminhando no meu modo, no meu tempo, né? Sem criar expectativa ali de querer chegar ao lugar algum, né? Querer que as Ou constelações resolvam toda a vida, todos os exato. problemas. É porque, na verdade, a solução ela está em mim. Então, o quanto eu estou disposta a olhar para mim, a fazer esse movimento de despetalar essa cebola, né? Que não é confortável, mas quanto mais eu vou fazendo esse movimento, mais eu vou tendo clareza, mais leve vai ficando. É sobre isso, né? Agora, eu diria dessa forma, é aceitar, primeiro, olhar, né? Olhar, aceitar, olhar para mim, entender primeiramente quem eu sou. E tem pessoas que estão tão perdidas lá fora que não tem essa clareza. Então, tem várias ferramentas, vários acompanhamentos que a gente pode fazer que é muito gostoso e que vai trazendo essa consciência. E aí é como ali o padeiro, né? Que vai amaciando, amaciando aquela massa e de repente ela vai crescendo, ficando aquela massa linda, né? Sem criar Verdade. pretensão nenhuma. E Tem, sobretudo para nós terapeutas, isso. Porque quando eu entro numa sessão com a expectativa de querer ajudar o outro, de querer resolver o problema do outro, não funciona, não é por aí aí. tá falha. Não funciona, não funciona, porque se eu estou com essa intenção, com essa expectativa, eu já estou julgando que o que ele está trazendo para mim que não está nada certo. Então vai de contra com tudo aquilo que a gente estuda muito, né? Profundamente a gente estuda. Então já começa aí por nós, né? Em soltar essa expectativa e aceitar das coisas irem encaminhando no fluxo da vida mesmo. Flavinha, já estamos terminando, e antes de eu colocar as considerações finais, eu queria falar assim, que é possível todo um trabalho de constelação. A Flávia faz esse trabalho muito bem, é uma profissional muito qualificada. É possível se trabalhar todos esses emaranhados, essas travas. É possível, sim. Tem técnica para isso. A gente quer aproveitar do conhecimento para que as pessoas possam ter uma vida mais plena, mas isso elas é quem tem que querer. Não é o constelador que vai fazer milagres, é a pessoa que se disponha a olhar para isso, olhar para a própria vida, olhar para as próprias dores e para os julgamentos, e aí buscar ajuda. Então, coloco aí para você as suas considerações finais. Mesmo porque existem milhares de ferramentas, mas nenhuma tem a capacidade de entrar num campo onde não é permitido. Eu não consigo jamais assim entrar no campo, no sistema do outro sem que haja permissão dele. Então, nas minhas primeiras sessões eu abordo muito isso, sabe, Selma, de falar assim, as ferramentas são de muita contribuição, né? Os conhecimentos que eu tenho, eu venho vou sabendo lidar, aplicar, qual ferramenta que é interessante para essa situação sua. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente só consegue chegar a um resultado por você. É por isso que em todos os depoimentos que eu tenho aqui no meu feed, nos destaques, né, que são vários depoimentos de pessoas que já passaram pelas nossas mãos, assim como vários outros colegas também têm, a gente tem total clareza de que aquilo só foi possível porque houve uma permissão deles, né? Porque eu posso estar aqui com 120% de querer movimentar, né? Com todo o conhecimento que eu tenho.
mas eu preciso entender, acolher e respeitar qual é o seu momento. Se você está nesse momento de receber esses 120% que eu estou aqui disponível, ou se você está no momento de ainda estar naquele degrauzinho de receber 60% e está tudo certo. Porque funciona do mesmo jeito, mas o primeiro passo de querer ir, de querer saber, quem tem que dar é a própria pessoa, né? E é como você disse, as ferramentas trabalham com tudo, tudo. E quando a pessoa traz a queixa dela, a gente consegue, a partir das ferramentas, trazer uma maior clareza. Porque às vezes ela fala, ai, minha vida não foi em tal situação, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito de relacionamento. E ela jamais imagina em que pode, onde que está esse emaranhado ali. Qual é a geração que faz essa primeira ação que fez esse emaranhado e está todo mundo seguindo esse padrão do legado. Então é sobre isso. As constelações ela é muito, traz muito essa contribuição para a gente ter clareza disso tudo. E foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu me coloco à disposição, né, nas minhas redes sociais. Lá na minha bio tem o link do WhatsApp, que falam diretamente ali comigo, né, com a gente ali do Biotransformar. Eu falo a gente porque Maurício é um super parceiraço também, que sempre quando pode, a gente está junto aí fazendo os movimentos e fornecendo essa energia desse equilíbrio do yin e do yang, né? E as pessoas sentem muito, assim, sentem a diferença. Então, é verdade. Nossa, o Maurício é maravilhoso também. Maurício, você é top demais. Esse casal, gente, ó, tá aqui, tá? Antes de eu me despedir, eu queria dar um aviso. Quem quiser receber o resumo de todos os encontros aqui, entra na minha bio, no Linktree, acessa Dona de Si e irá receber esse resumo. Quem quiser participar do sorteio de uma sessão de coaching grupo, vai ter que enviar para mim as 7 senhas que eu informei. Ainda está faltando senhas, mas como elas são dadas durante a live, hoje não tem senha, tá, gente? Então, tem que encaminhar para mim, no dia que eu disser que é para encaminhar, tá bom? E amanhã, Flávia, nós vamos ter uma mulher notável como você, dentro do conhecimento dela, é uma psicóloga, ela vai falar sobre a violência psicológica contra a mulher, como identificar, como superar e como prevenir. Então, é um tema, assim, para nós mulheres, muito importante. Vai falar sobre a violência psicológica. Então, eu convido todas a estarem aqui amanhã, às 19h30. E, assim, gratidão imensa. Muita gratidão. Muito. Pelo você ter aceito o convite. Você sempre disposta a contribuir, a colaborar. E você sabe, eu sou suspeita, porque você mora aqui no meu coração. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, o Maurício, as crianças. Que o trabalho de vocês flua, como sempre flui, com muita excelência. Tá? E que Deus abençoe muito vocês. Gratidão. E gratidão a todos que estiveram aqui conosco, né? Aprendendo um pouquinho. E, como disse, qualquer dúvida, sigo à disposição. E é isso. Foi maravilhoso, delicioso. Pena que passa rápido, não é? Passa rápido. Tudo que é bom passa rapidinho. Todos os Ai, Noêmia, eu também te amo. Gente, a Cleusa. Muita gente, mas a gente não consegue, vai passando, a gente nem consegue ler, né, Flávia? Verdade. Então, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui nessa live. E como a Flávia falou, acessem lá o site, o canal dela, o Instagram. E essa dupla é uma dupla maravilhosa que pode contribuir muito com a vida de todas as pessoas que precisam de ajuda. Gente, vai lá,
E muito obrigada a todos. Um excelente final de noite. E nos vemos amanhã. Essas Beijo. lives suas estão ficando gravadas lá no seu feed, né, Sim, lá no Céu? meu feed, tá? Estão sendo Nossa, gravadas. passou várias pessoas de muita contribuição. Cada uma na sua área. É assim, eu me dispus, eu não, nós nos dispusemos a entregar presente para as mulheres, né, Flávia? A gente precisa fazer esse movimento, né? As mulheres precisam se sentir fortalecidas. E a gente, ao ter o conhecimento, a gente tem também que fazer a nossa parte, né? Com certeza. É isso aí. Gente, beijo, Beijo. muito obrigada. Deus abençoe a todos. Linda. Tchau. Maurício, gratidão imensa também. Tchau, gente. Tchau, tchau.